Saudações tricolores. O Fluminense perde a sua primeira partida na temporada contra a Boa Vista por 1-0. Pessoal, aqui no canal eu trabalho com a transparência. Eu vou falar que eu não assisti o jogo, eu não vi o jogo porque eu estava em um compromisso muito importante e eu não podia faltar esse compromisso. Mas eu acompanhei os comentários de torcedores reclamando muito da equipe, falando que a equipe jogou mal, e eu vou aqui fazer alguns comentários sobre a partida. Primeiro começando pelo John Kennedy. O John Kennedy se machucou, levou uma pancada ali no tornozelo esquerdo e se lesionou. Ele saiu até de muleta e de bota protetora, né, para o tornozelo. E, pessoal, o que a gente já sabe, a centroavância. A gente perdeu o Cano machucado, agora perdemos o John Kennedy machucado e só temos Everaldo e Lelê. E teve uma discussão ali, os torcedores cobrando o presidente Matheus Montenegro no final do jogo. Cadê o camisa 9? Aí o Matheus Montenegro foi lá e falou: calma que ainda tem o mercado, ainda estamos na janela de transferências. Mas só uma coisa, presidente. O Campeonato Brasileiro é daqui a 11 dias. Domingo que vem já tem o clássico contra o Flamengo, no dia 25. E a gente não tem o camisa 9. A janela termina em março. Você vai trazer um atacante em março, em fevereiro? Não, a gente precisa de um atacante para agora, para ele se adaptar, para ele encontrar ali a maneira de jogar do time nos treinamentos. Não é chegar e jogar. Então a gente precisa de um camisa 9. É um absurdo a gente contar com Everaldo e Lelê. É um absurdo isso. E a gente precisa contratar um camisa 9. A torcida tem que cobrar mesmo o presidente. E também não dá mais o Vitor Eudes ali no gol, né? Infelizmente, eu acho que o Fluminense tem que testar o Pitaluga, o menino da base. Tem que testar, porque o Vitor Eudes não é um jogador confiável para ser reserva do Fábio. Então tem que testar o Pitaluga no terceiro jogo. São algumas impressões aí que eu tenho, mesmo sem conseguir assistir o jogo, né? E a gente tem que vencer o terceiro jogo. E é mais ou menos isso aí que eu tenho de impressões sobre a partida. Não tem muito o que falar, porque eu não assisti. Então vocês aí deixem nos comentários, até para me deixar atualizado de o que aconteceu na partida, se aconteceu alguma coisa mais relevante na partida. E não tem muito o que falar, na verdade. A gente fica revoltado. Revoltado não assim pelo resultado em si, mas por tudo que envolve o resultado. Por exemplo, o James. É um ótimo zagueiro, eu gostei muito da contratação dele, mas ele precisa de alguém ali do lado dele. Ele precisa de um outro zagueiro para complementar ali a zaga. Tá faltando um outro zagueiro. Que é um absurdo a gente começar o Campeonato Brasileiro, começar os campeonatos importantes com o Freitas na zaga, com o Igor Rabelo na zaga, com o Ignacio, que a gente não sabe muito que sair dali do Ignacio. Então a gente precisa de uma contratação na zaga, a gente precisa de um camisa 9, a gente precisa de um ponta, na minha opinião, também, porque a gente tem Serra e Canobi, que eles são muito voluntariosos na marcação, tudo bem, mas tecnicamente eles são jogadores muito abaixo do que a gente precisa no ataque. Então a gente precisa de reforços para esse início de Campeonato Brasileiro. Para o início da Libertadores, a gente precisa de contratações. Pelo menos ali umas 3. Uma para zaga, um camisa 9 e um ponta. Ali o meio-campo para mim tá fechado com Hércules, Martinelli e Acosta. Mas a gente precisa de um ponta, de um camisa 9 no zagueiro. Urgente. Urgente. Matheus Montenegro tem que trabalhar, tem que agilizar isso logo, porque a gente precisa de reforços. A gente não pode dar bobeira no começo do Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. É mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre o pré-jogo. Não tem pós-jogo, perdão. Não tem muito o que falar. A gente fica revoltado, o torcedor não gosta de perder, principalmente num time grande como o Fluminense. Ninguém gosta de perder, mesmo sendo um time pequeno, um time grande, mas a gente é um time gigante, então a gente não pode aceitar perder para o Boa Vista no Campeonato Carioca. Com todo respeito ao Boa Vista, mas é a verdade. A diferença de investimento, a diferença, né, do tamanho das equipes é muito, muito grande. Então a gente não pode aceitar perder para o Boa Vista, principalmente com a equipe que a gente entrou. A gente não entrou só com garotos da base. A gente entrou com metade do time da base e metade ali que já está acostumada a ser profissional, a jogar contra os profissionais. Então a gente não pode aceitar isso. A gente tem que cobrar o presidente, tem que cobrar o Mário Bittencourt, que agora é diretor-geral. Então a gente também vai ser cobrado. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Espero que traga um atacante, espero que traga um camisa 9. E pessoal, é isso por hoje. É só isso. Não tem mais muito o que falar. E coloquem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, as críticas que vocês têm sobre o jogo, porque eu não assisti, mas vocês que assistiram tiveram uma impressão. Coloca aí nos comentários.
E vamos por mais, vamos para vencer no próximo jogo, porque o Fluminense é colossal.